Bem, pessoal, vamos para a nossa última aula, o osso etimoide. O osso etimoide, antes de a gente iniciar a trabalhar com ele, eu vou logo falando, porque é importante vocês já saberem isso. O osso etimoide é um osso ímpar. E vocês já acredito que vocês já devem ter associado que normalmente ossos ímpares, eles ficam localizados no centro do corpo, certo? Ao longo da linha mediana, perfeito? Então, vou mostrando para vocês aqui as relações do osso etimoide. Então, na vista lateral esquerda, percebam que o osso etimoide ele forma a parede medial da órbita. Então, ele está aqui se articulando com o osso frontal, se articula aqui também com o osso lacrimal e um pouquinho aqui com o osso maxilar, isso nessa vista. E aqui, pessoal, essa secção que eu estou mostrando não é uma secção sagital mediana, é só uma secção sagital. Como assim, Bruno? Não é mediana, não. Eu não estou dividindo ao meio. Entendam. O que eu estou mostrando aqui, olha, nessa parte que vocês estão observando, isso é o septo nasal. Então, se eu estou observando o septo nasal completo, bonitinho, eu não estou fazendo uma secção no meio. Porque se eu estivesse fazendo uma secção mediana, eu estaria cortando o septo nasal ao meio. E não é isso que eu estou fazendo, certo? Isso daqui não é uma secção sagital mediana, ok? Então, vamos trabalhar com os acidentes, as características do osso etimoide, as relações dele nesse corte. Observem, ele está se articulando aqui com o osso frontal, ele tem uma leve articulação com o osso nasal aqui anteriormente, ele está se articulando posteriormente com o osso esfenoide, e aqui inferiormente ele se articula com o vômer. Pessoal, já falando para vocês, vocês estão vendo esses dois ossos? Esse é uma parte do etimoide, esse é o vômer. Etimoide e vômer formam o septo nasal, certo? Aquela estrutura que divide a cavidade nasal ao meio, ok? Então, essas são as relações do osso etimoide a partir dessa secção. Numa vista superior, a partir de uma secção transversal, a única parte do osso etimoide que nós observamos é essa daqui. Embora seja a única parte, gente, essa parte é extremamente importante. Anatomicamente, ela é uma parte muito importante, ok? Então, observem ela aqui nessa relação e aí as articulações que ele realiza. Ó, praticamente todo envolto pelo osso frontal e posteriormente nessa vista a articulação com o osso esfenoide. Numa vista anterior do crânio, aí eu consigo observar melhor aqui, olha, o esfenoide formando a parede medial da órbita, articulação com frontal, com o esfenoide, com o lacrimal, e aqui aparece uma outra articulação que a gente ainda não tinha falado, a articulação com o osso palatino, certo? Daqui a pontinha do osso palatino. E aqui também com uma maxila, ok? Bem, coloquei essa vista aqui porque esse daqui agora já é uma secção. Percebam que o osso etimoide ele é um osso ímpar, certo? Ou seja, vocês estão percebendo que toda vez que eu não vou seccionar, se eu quiser seccionar e observar só essa região aqui, que é essa região das conchas nasais, eu venho aqui e corto praticamente ao longo do septo nasal. Aí eu consigo observar as conchas nasais, que a gente vai já falar sobre elas. Mas se eu quiser observar o septo nasal, olha como é que eu preciso fazer a secção. Eu preciso fazer quase mediana, mas essa secção não é mediana, certo? Eu vou dar até um outro exemplo. A gente só voltando para vocês não se perderem naquela secção, observem essa estrutura aqui que nós chamamos, o epônimo dela é crista galha, o nome corretinho é crista etimoidal. Olha nessa vista. Lá a crista etimoidal não foi cortada, ela estava inteirinha. Olha só, então nesse sentido não foi uma secção sagital mediana, foi apenas uma secção sagital paralela ao plano mediano. E aí, pessoal, aqui agora eu estou mostrando para vocês a parede lateral da cavidade nasal. Ou seja, eu não estou vendo o septo, certo? Eu só estou vendo essa região. E aí eu já estou mostrando para vocês alguns acidentes ósseos do osso etimoide, que nós chamamos de concha nasal superior, concha nasal média. E esse daqui, gente, não é acidente ósseo do osso etimoide. É um osso somente chamado de concha nasal inferior. Então, voltando. Na cavidade nasal, eu tenho 3 conchas nasais em cada lado. Uma superior, uma média e uma inferior. A inferior é um osso único. Observa a cor dele. É um osso único.
Só que a concha nasal média e a concha nasal superior são acidentes ósseos do osso etimoide, certo? A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, articulações desse osso. Então, voltando aqui, olha, articulação com o osso esfenoide, aqui articulação com o frontal, articulação com a maxila, assim sucessivamente. Então, vamos para os acidentes ósseos. Esse daqui, gente, é uma vista anterior, certo, do osso etimoide. Ah, Bruno, mas eu não consigo ver todas as estruturas. Eu sei, gente. É por quê? Porque aqui, como vocês estão observando, o crânio está intacto. Para observar outras estruturas, eu teria que seccionar. Então vamos ver os acidentes ósseos que eu consigo observar aí. O primeiro acidente ósseo que eu consigo observar é a lâmina perpendicular do osso etimoide, que é essa aqui, olha, certo? Essa mesma que vocês estão observando. É o acidente ósseo que forma o septo nasal. Então, qual é o acidente ósseo do osso etimoide que ajuda a formar o septo nasal? É a lâmina perpendicular. Concha nasal média, certo? Aqui vocês conseguem observar, esse é o osso, concha nasal inferior. Perceba que está com cor diferente. Esse daqui é a concha nasal média. Então aqui vocês conseguiram observar os acidentes ósseos de acordo com essa vista. Uma outra região não é um acidente ósseo, gente, é uma região. Se vocês perceberem, gente, aqui vocês estão tendo um espaço que nós chamamos de meato nasal superior. Eu quero que vocês gravem esse nome, porque daqui a pouquinho eu vou falar com mais calma para vocês sobre o que são meatos nasais. Lâmina orbital, ou seja, aquela parte do osso etimoide que forma a órbita, essa parte que vocês estão vendo é essa mesma aqui, olha. Essa cinza que vocês estão observando aqui é essa mesma lâmina orbital. Células etimoidais, você só conseguiria observar se você seccionasse. Lembra, células etimoidais, gente, é a união, quando eu junto todas as células etimoidais, eu formo, entre aspas, o seio etimoidal, certo? Tem alguns livros que já criticam esse nome seio etimoidal, embora seja muito utilizado, certo? Eles preferem o nome células etimoidais. E por fim, um acidente ósseo que não consegue ser observado nessa vista, a gente vai ver em outra vista, é a crista etimoidal, epônimo crista galha. Agora sim a gente consegue observar outros acidentes. Isso daqui é uma vista superior, secção transversal, então vamos associando. Primeiro acidente ósseo que eu vou mostrar para vocês é a lâmina orbital. Essa lâmina orbital aqui, gente, não consigo ver, certo? O que eu consigo ver a partir desse crânio, a partir dessa secção, é somente essa região aqui, que daqui a pouquinho eu vou falar esses acidentes ósseos. Então, a lâmina orbital, aquela que forma a órbita, a lâmina perpendicular, aquela que forma o septo nasal, e aí vamos começar. Crista etimoidal, é essa estrutura aqui, certo? Aqui no crânio está sendo demonstrada por essa região, certo? Já falei o epônimo dela, crista galha. A crista etimoidal, ela atua como ponto de fixação para a foice do cérebro. Depois eu tenho uma imagem para vocês relembrarem o que é a foice do cérebro. As células etimoidais, certo? Por isso que o osso etimoide é um osso pneumático. E por fim, uma estrutura muito importante. As lâminas, certo? As lâminas é o seguinte, é porque você tem essa lâmina e essa outra lâmina. As lâminas e os forames cribiformes. Essa é uma lâmina, essa é outra lâmina. Se vocês observarem bem, com carinho, cada lâmina ela tem vários forames, certo? Então, cada forame desse é chamado de forame cribiforme. E o conjunto total nós chamamos de lâmina cribiforme, certo? Pessoal, essa é uma das regiões da região de fossas cranianas. Como vocês lembram, a região de base do crânio ela vai ser dividida em fossa anterior, fossa média e fossa posterior. Essa região da lâmina cribiforme é a região onde o osso é mais fino, certo? O que acontece? Às vezes pode acontecer, vamos fazer um exemplo hipotético. Uma pessoa, ela teve um trauma muito grande em face, certo? E aí quando você tem um trauma muito grande em face, vamos imaginar que ele fraturou o nariz, certo? Aconteceu alguma fratura no nariz. Então quer dizer, Bruno, que pode acontecer uma fratura aqui da lâmina cribiforme? Pode.
É possível. Então, quando você tem a fratura da lâmina cribiforme, o que é que eu estou entrando, o que está acontecendo? Quais as cavidades que estão entrando em contato? A cavidade craniana, que tem um encéfalo aqui, com a cavidade nasal. Então você começa a ter contato entre elas. É por isso, gente, que quando você tem um trauma muito grande em face, que você tem suspeita de fratura de algum osso aqui no nariz, você nunca, nunca, nunca insere uma sonda nasogástrica. Por quê? Porque se tiver fraturado essa lâmina, você vai colocar a sonda nasogástrica e quando você coloca a sonda pelo nariz, essa sonda pode pegar o caminho e ir lá para a cavidade craniana e ela pode machucar o encéfalo, certo? Gerar uma lesão no encéfalo. Então, nesse sentido, entendam que essa estrutura de toda a região de base do crânio é a mais fina, é uma região importante, daqui a pouco eu vou falar a função dela, certo? E aí a aplicação clínica mais relevante é essa, que quando você tem exemplos, quando você tem suspeita de fraturas de ossos relacionados à cavidade nasal, você não pode utilizar sonda nasogástrica. O nome cribiforme, gente, significa formato de esponja, certo? Cribiforme, formato de esponja. Por quê? Porque ele é todo cheio de furinhos, que nem uma esponja, certo? Então, lâmina cribiforme e os forames cribiformes, certo? Quem é que fica repousando sobre essas lâminas? Deu para entender? Vai ter uma estrutura que vai repousar sobre essa lâmina, outra estrutura que vai repousar sobre essa lâmina. Eu já falei para vocês que essa estrutura ela divide a cavidade craniana para a cavidade nasal. Olha só. Só voltando, vou falar novamente de um nervo, né? O nervo 1 é o que está faltando, certo? Esse nervo 1 é o nervo olfatório, certo? Basicamente, vocês vão perceber que essa estrutura do nervo olfatório, ele tem uma peculiaridade, né? Tanto que nós chamamos essa estrutura ainda de trato olfatório, isso daqui de bulbo olfatório, e aí a gente só vai chamar de nervo olfatório quando eu não sei, quem já estudou o sistema nervoso vai saber. Quando acontece a projeção de axônios para a cavidade nasal, certo? Então vocês estão percebendo aqui, olha. Esse daqui é o bulbo olfatório desse lado, bulbo olfatório desse lado. Trato olfatório, o trato olfatório. Então o que acontece? O trato olfatório e o bulbo olfatório, eles ficam repousando sobre as lâminas cribiformes. E vocês estão percebendo que as lâminas cribiformes, elas estão cheias de furinhos? Pois então, em cada furinho desse vai emergir vários nervos, certo? Vários nervos olfatórios. E esses nervos olfatórios eles vão entrar nesses forames cribiformes, certo? E aí vão levar as informações do olfato da cavidade nasal para o encéfalo, certo? Entendam. Os nervos olfatórios, eles iniciam aqui na cavidade nasal, aí eles vão se reunindo, certo? Formam o nervo olfatório, entra no forame cribiforme e depois entra no bulbo olfatório, trato olfatório e leva lá para o encéfalo, ok? Então, as regiões dos forames cribiformes são os locais de emergência óssea do nervo olfatório. A gente já falou de vários nervos, né? O nervo olfatório é o nervo 1, o nervo óptico é o nervo 2, a gente já falou sobre ele, o óculomotor, que é o 3, o troclear, que é o 4, aqui o trigêmeo, que tem o V1, V2 e V3, o V1, lembrando, oftálmico, o 2, que é o maxilar, 3, que é o mandibular, o abducente, aquele que faz a abdução do olho, ou seja, olha para o lateral do olho, certo? O sétimo, esse daqui é o 6 abducente, o sétimo, que é o facial, a gente já falou sobre ele, o oitavo, o vestíbulo coclear, e aí tem outros que a gente ainda não falou, que é o glossofaríngeo, esse daqui que é o nervo vago, esse último que é o nervo acessório, e o nervo hipoglosso a gente já falou lá em occipital, ok? Enfim. Olha aqui, gente. Lembra? Foice do cérebro, estrutura membranosa da dura mater, e um dos pontos de fixação dela é na crista etimoidal. Olha, nessa imagem ela está muito bacana, muito legal, mostrando que a foice do cérebro ela realmente fica sendo suportada pela crista etimoidal. Nessa vista aqui, pessoal, vocês estão observando, de novo, não é uma secção sagital mediana, vocês estão conseguindo observar aqui o septo nasal recoberto por mucosa,
certo? E esse septo nasal recoberto aqui por mucosa, vocês estão observando, olha, a entrada do nariz e o final da cavidade nasal. Então, tudo isso daqui é a cavidade nasal. Aqui é a entrada, as narinas, e aqui é a saída, uma estrutura chamada de coânus. Vista lateral, certo? Vamos lá. A lâmina orbital, a gente não consegue ver, ela está relacionada lá com a órbita, lembra? Concha nasal média, perfeito? Aqui, só voltando aqui as estruturas, olha, concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. A lâmina perpendicular, essa lâmina perpendicular é a que vai formar aqui, olha, o septo nasal, perfeito? Células etimoidais, que são relacionadas aos seios, ao seio etimoidal, porque ele é um osso pneumático. A crista etimoidal, nessa vista, a crista etimoidal nessa outra vista. E aí, mostrando para vocês agora todas essas estruturas, certo? Esse daqui é uma secção sagital mediana. Todas as estruturas das conchas nasais recobertas por mucosa. Então, observa aqui, olha. Daqui, concha nasal superior recoberta por mucosa, concha nasal média recoberta por mucosa e concha nasal inferior recoberta por mucosa. Lembra, concha nasal superior e média, ascendentes ossos do osso etimoide. A concha nasal inferior é um osso somente. Aí eu falei para vocês para memorizarem uma estrutura chamada de meato. Meato, gente, é a região que fica entre uma concha nasal e outra. Então, se essa é a concha nasal superior e essa é a concha nasal média, entre as duas vai ter um espaço, vai ter um vão. O nome desse espaço é chamado de meato nasal superior. Entre a média e a inferior vai ter outro espaço, chamado de meato nasal médio. E a concha nasal inferior até o soalho da cavidade nasal é o meato nasal inferior. Então, meato nasal superior, meato nasal médio, meato nasal inferior, ok? Bem, aqui já é um pouquinho complicado, eu acho que é a parte mais complicada do osso etimoide, porque a gente não tem uma imagem do crânio que mostra a vista posterior dele. Do mesmo modo, eu tenho alguns acidentes ósseos que eles são importantes. Vamos começar pelos acidentes que a gente já conhece. Crista etimoidal vocês já conhecem, a concha nasal superior vocês já conhecem, certo? A concha nasal superior está representada bem aqui, certo? A lâmina perpendicular não aparece nessa imagem, mas é aquela que forma o septo nasal, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo entender, que aqui a concha nasal média ela foi seccionada, olha. Ela foi seccionada justamente para aparecer essas outras estruturas aqui. E aí eu vou falar para vocês que estruturas são essas. Concha nasal média, certo? Concha nasal média aqui. Essa estrutura é chamada de bolha etimoidal. Essa bolinha que vocês estão observando aqui. Ah, Bruno, que bolha é essa? Gente, ela não tem uma coisa específica. Só que essa é a célula etimoidal maior de todas, é essa bolha. Certo? Imagina que essa bolha etimoidal, no interior dela tem uma célula etimoidal que ela é muito grande, é a maior de todas. Então, como ela é tão grande, ela formou como se fosse uma circunferência, uma bolha no osso etimoidal. Então, nós chamamos de bolha etimoidal. E uma outra estrutura que é muito importante, nós chamamos de processo uncinado. É esse daqui, olha, processo uncinado. O processo uncinado, gente, ele é um processo que ele vai servir como ponto de referência. Por exemplo, se um dia você for fazer algum procedimento relacionado aos seios paranasais. Por quê? Porque é nesse processo uncinado que vocês estão observando, olha aqui, ó, processo uncinado, que vai acontecer essa estrutura, esse vão. E esse vão ele é chamado de infundíbulo etimoidal. Nesse vão chamado de infundíbulo etimoidal é onde a maioria dos seios etimoidais vão lançar suas secreções e é mais ou menos aproximadamente nesse mesmo local, certo? Que na imagem não está mostrando, mas na verdade era mais ou menos por aqui onde eu estou passando o mouse, que é chamado de hiato semilunar, onde o seio maxilar da maxila joga suas secreções. Ou seja, eu quero dizer para vocês que nesse espaço chamado de infundíbulo etimoidal, eu tenho os locais de secreções onde os seios paranasais
tanto do etimoide como da maxila, despejam as suas secreções, certo? Ou seja, se por um acaso o paciente ele está com algum problema no seio maxilar, ele está com sinusite, ele está cheio de muco, e você precisa realizar alguma coisa para drenar aquele muco, certo? A drenagem daquele muco, que às vezes a gente pode chamar de lavagem, etc., eu preciso encontrar essa região aqui, entre a bolha etimoidal e essa outra estrutura que é o processo uncinado. Eu preciso encontrar essa região para realizar esses procedimentos, perfeito? Bem, na próxima imagem eu estou mostrando para vocês as regiões de aberturas de alguns seios. Então vamos lá, olha só. Nessa mesma região, embora eu não tenha dito, eu esqueci, mas olha só, o seio frontal ele também vai despejar suas secreções por aquela região, certo? Eu preferi deixar para essa imagem, por quê? Porque vocês têm aqui tipo um aramezinho indicando a região de passagem, né? O caminho que as secreções do seio frontal despejam na cavidade nasal, certo? E olha só como é formada. Olha aqui a bolha. Isso daqui é mais ou menos o local da bolha etimoidal. E esse local aqui que vocês estão vendo é o processo ensinado, certo? É como se fosse o relevo do processo ensinado, relevo da bolha. Vocês estão vendo toda essa região aqui? Toda essa região aqui é chamada de hiato semilunar. Por que hiato semilunar? Porque ele tem um formato de meia-lua mesmo. Então, nesse local, você tem, olha aqui, olha, a abertura do seio maxilar, a abertura do seio frontal, a abertura de algumas células etimoidais, certo? Então, você tem aqui, olha, várias aberturas dos seios paranasais para você conseguir atuar. E bem aqui, pessoal, nós temos aqui a abertura do seio esfenoidal, perfeito? Então, aqui vocês estão observando a abertura do seio esfenoidal. E depois, talvez, alguns de vocês possam ter encontrado alguma coisinha. Peraí, Bruno, eu não estou entendendo esse buraquinho aqui. E esse buraquinho aqui? Esse buraquinho que vocês estão observando é a abertura do ducto lacrimonasal. Olha o nome, lacrimonasal. Eu não falei para vocês anteriormente que existia uma estrutura chamada de saco lacrimal e que ela, quando você está produzindo muita lágrima, ela fica cheia e aí a partir disso ela começa a lançar essas lágrimas para a cavidade nasal? Pois ela lança a cavidade nasal bem aqui. É por isso que quando você chora copiosamente, você tem coriza. Mas não é uma coriza. Na verdade, o que acontece ali é que na sua cavidade nasal está cheia de lágrimas. Ok? Então, daqui as estruturas. São estruturas importantes, os acidentes ósseos como a bolha e o processo ensinado são pontos de referência que ajudam para procedimentos clínicos relacionados aos seios paranasais. E aí, pessoal, na próxima aula a gente vai começar os ossos do víscerocrânio, começando com maxila.